O que é depravação total? Por que a gente tem que orar se só vai a Deus quem ele elegeu? E Judas? Ele teve escolha ou já estava tudo predeterminado? E os arminianos? Por que eles não aceitam a soberania de Deus? Essas foram as 4 perguntas que me fizeram quando eu preguei Eleitos para uma Vida Santa. E eu gostaria de responder estas perguntas agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Movimento Conversa Cristã. E a pergunta que me fizeram, a primeira de elas foi: após a morte de Cristo, um homem gentil, longe de qualquer conhecimento acerca desta expiação, ainda permanece dentro da depravação total? Pois bem, para responder essa pergunta, antes eu gostaria de fazer 2 observações. Eu gostaria de destacar 2 pontos super importantes para podermos responder essa pergunta. Primeiro ponto: o que é depravação total? Então vamos lá. A pessoa que me perguntou provavelmente já sabe, mas e você? Você já ouviu falar nisso? O que a Bíblia nos fala acerca da depravação total? Romanos, capítulo 5. Vamos entender o que é esta doutrina. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. No versículo 18 do mesmo capítulo, está escrito: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Pois bem, Paulo, quando ele escreve para a igreja de Roma, para os romanos, ele está falando neste capítulo exatamente sobre esse assunto, sobre a depravação total ou a corrupção total. E o que é isso? É a doutrina que vai nos ensinar que todo homem nasce com a natureza pecaminosa. Todo ser humano, sem exceção, já nasce com a natureza pecaminosa. Isso já é concebido desde o ventre da sua mãe. De forma que, porque Adão pecou, ele caiu, se transformou no homem caído. E este homem caído, ao começar a se multiplicar, eles já foram passando esta natureza pecaminosa para todos os outros homens. Todos nós já nascemos deste fruto, desta natureza, nascemos no pecado. Note, uma coisa é a natureza pecaminosa, outra coisa é ato pecaminoso. Uma coisa é nós nascermos no pecado, outra coisa é cometermos pecado. Amém? Então, depravação total quer simplesmente dizer que todos nós temos esta natureza pecaminosa. É basicamente isso. Segundo ponto, muito importante a ser destacado. Quando foi feita a pergunta, disse assim: é a pessoa que não conhece Deus, ela ainda permanece na depravação. Parece que as pessoas que conheceram a Cristo já não estão mais nesta depravação. Pois bem, aí está o erro. Vamos ver uma coisa. Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 16, está escrito assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quando Paulo está escrevendo aqui para os Gálatas no capítulo 5, versículos 16 e 17, ele está evidenciando que nós cristãos, nós temos 2 naturezas. Preste atenção. Quando não conhecíamos a Deus, nós estávamos mergulhados no pecado. Éramos depravados. Nascemos na carne e vivíamos para as vontades da carne. Quando nós conhecemos a Cristo e o aceitamos, ou quando cremos, João capítulo 3, vai falar que nós nascemos de novo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, vai dizer que nós somos regenerados. Passamos da morte para a vida. Nós ganhamos uma nova vida. Nós somos feitos nova criatura. Ou seja, agora nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova vida. Porém, Paulo deixa claro que, embora nós tenhamos essa nova vida, a nossa natureza pecaminosa ainda permanece em nós. Nós ainda somos frutos da descendência de Adão. Sendo assim,
nós temos duas naturezas. E por isso esta guerra, o espírito contra a carne contra o espírito. A Bíblia vai sempre nos orientar a darmos lugar ao espírito, viver no espírito, viver em espírito. A Bíblia, ela vai sempre nos advertir a isso, porque isso é tão difícil para nós, porque a nossa natureza também é pecaminosa. Nós temos duas naturezas. Não é porque a gente aceitou a Cristo que nós estamos completamente salvos do pecado. Lembre-se, quando eu preguei nesse tema, eleitos para uma vida santa, na segunda parte da mensagem, santificados pelo Espírito, eu falei exatamente isso, que nós, quando aceitamos a Cristo, somos salvos da condenação do pecado, mas hoje nós estamos sendo salvos do poder do pecado. O pecado ainda tem o poder sobre a nossa carne, e a carne quer fazer a vontade dela. A carne busca o pecado, e nós estamos sendo salvos deste poder da carne, entenderam? E que depois, quando nos encontrarmos com Deus, nós seremos salvos da presença do pecado, ok? Tendo esses dois conceitos, que é a depravação total, que é a natureza humana, que é o homem do pecado, o homem caído, e que nós, que conhecemos a Cristo, temos essas duas naturezas, a pecaminosa e essa vida espiritual, essa nova criatura que Deus nos deu, agora nós podemos responder a pergunta. Então vamos lá. Após a morte de Cristo, o homem gentil, longe de qualquer conhecimento acerca dessa expiação, ainda permanece dentro da depravação total? E a resposta é clara. Sim, todos nós já nascemos e permanecemos com este homem caído, com essa natureza pecaminosa. Todos nós somos depravados, todos nós somos corruptos, todos nós temos esta natureza pecaminosa, quer a pessoa creia ou não em Cristo. Só não confunda o que o apóstolo Paulo diz em Atos no capítulo 17, quando ele fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ali em Atos, ele não está falando que uma pessoa, quando aceita Jesus, Deus não vai levar em consideração quando ela não conhecia o Evangelho. Não é isso que Paulo está falando em Atos 17. Amém? Pois bem, essa é a resposta para a primeira pergunta. E a segunda pergunta? Ela é uma pergunta muito boa. Ela fala sobre se é necessário ou o porquê nós teríamos que orar, sendo que só vai ao Pai aqueles que são eleitos. E a resposta para essa próxima pergunta nós trataremos no próximo vídeo. E eu espero você. Até lá. Fique com Deus.